nós vamos trazendo um vídeo novo com um conteúdo novo, porque hoje nós vamos entrar no Simple Present, ok? Que é conhecido como o presente simples, né? Essa forma verbal, ela traz aquelas ações, né? As suas orações trazem aquelas ações que nós temos costume, hábito de realizar. Então é isso que as orações no Simple Present vai indicar, né? Eu tenho um hábito, eu tenho um costume, eu faço aquilo todo dia. Então são essas ações que o Simple Present apresenta. Vamos dizer, I work every day, ou seja, eu trabalho todo dia. I sleep every day, eu durmo todo dia. Então aquelas ações, aquela coisa que a gente faz constantemente, temos aquele hábito de realizar, isso é o Simple Present que revela no idioma do inglês. Então, o Simple Present ele é muito simples, é um presente simples mesmo, tá? A única diferença que nós vamos ter que observar um pouquinho é justamente para as terceiras pessoas do singular. Sempre que a gente trabalha com uma forma verbal, eu chamo a atenção, né, para as terceiras pessoas do singular, mas também tem algumas ações verbais que não precisa se destacar, mas no Simple Present a gente precisa olhar um pouquinho melhor para as três pessoas do singular, porque o verbo com essas três pessoas, ele sofre algumas modificações. E se você lembra, né, da aula que a gente viu do plural, dos substantivos no plural, você vai lembrar muito aqui, porque as regras que a gente vai aplicar para essas três pessoas, elas lembram muito justamente o plural. A gente estava vendo substantivos no plural. Aí agora a gente entra justamente para o Simple Present, que vai trazer verbos, tá? Para você não misturar com o plural, tá certo? Então, vamos dizer que o comum no Simple Present para essas três pessoas é o verbo com S, né? Então vamos dizer que eu vou dizer love. Pronto. Então, she, he, it. Para destacar essas pessoas, o verbo recebe um S no final, tá? Esse é o mais comum, ok? Terceiras pessoas do singular, quando eu vou conjugar no Simple Present, o verbo precisa ser destacado com um S no final, né? No final do verbo aparece um S. Então, vamos dizer isso apenas com she, he, it. Porque se eu for para you, they, you, i, não precisa disso, o verbo fica normal. Essa modificação, essa ação só vai ser pedida nessas três pessoas, ok? Então, existem algumas regrinhas, duas regrinhas, eu vou mostrar só duas, né? Porque essa aqui é uma, o S no verbo comum. Mas aí, nós temos algumas letras bem parecidas, né, com, vamos dizer, o S, SH, CH, X, Z e O. Pronto. Então, vamos dizer que se o verbo terminar com essas letras aqui, tá? Final do verbo for com S, SH, CH, X, Z e O, nós vamos precisar acrescentar, tá, o S. Ok? Pronto. O S vai para qualquer uma letra dessa. Isso, verbo. Então, por isso que eu disse que você vai lembrar muito do plural. Porque o plural a gente também viu isso aqui, só que substantivos. Nós estamos falando de verbos, né? Estamos falando de ações. Então, não mais substantivo. Mas aí, se o seu verbo terminar com S, para ele estar conjugado nessas três pessoas, ele vai precisar do S. Se o seu verbo terminar com SH, nessas três pessoas, ele tem que ser destacado com S. Se ele terminar com CH, né, a mesma coisa. X com Z e com O. Ok? Então, a gente acrescenta o S para os verbos que terminarem com essas letras,
sempre nas terceiras pessoas do singular. Observe que eu estou falando apenas das terceiras pessoas do singular. Se eu estou destacando apenas essas 3 pessoas do singular, isso quer dizer que as outras pessoas não acontece nada com o verbo. O verbo fica normal, certo? Então vamos dizer que eu tenho aqui o verbo watch. Ó, pronto, ele terminou aqui com CH. Ó, o que é que eu vou fazer se ele tiver em uma dessas 3 pessoas? Eu vou acrescentar o S. É o que a regra diz, para destacar esse verbo aqui. Mas se esse verbo estiver com qualquer outro pronome que não seja singular, quando eu digo pronomes, quando eu falo de pronomes, lembre-se que eu estou falando de sujeito que podem ser nome de pessoa, Maria, Pedro, João, Elizabeth, né? Estamos falando do singular. Então, se for, vamos dizer, you, então vamos dizer que o verbo fica do mesmo jeito. We, vamos dizer que o verbo fica do mesmo jeito, tá? Estou colocando os pronomes para vocês lembrarem. Vamos dizer que a gente esteja falando do Jay. Jay what? Então fica do mesmo jeito, não acontece nada. O verbo, você só vai observar essas mudanças no verbo quando nós estivermos falando das terceiras pessoas do singular. Ok? Então, a primeira regra que eu falei, coloco o S normal. Então, se o seu verbo não terminar com essas letras, você só vai colocar o S, tá? Eu tinha colocado aqui o verbo love no começo. Pronto, ó. Aqui não tem regra nenhuma para verbos que terminam com E. Então, na terceira pessoa do singular, ele vai receber o S. Ele não termina com nenhuma dessas letras. Então, é isso que você tem que observar, tá certo? Pronto, então terminou, a segunda regra terminou com essas letrinhas, você vai colocar o S, tá? Aí nós vamos também para o Y, as regrinhas do Y, né? Então, vamos dizer que a gente tem aquelas 2 regras do Y. Y mais vogal, né? Se o Y ele for precedido de uma vogal, na regrinha do plural a gente também viu isso. Então, se o teu verbo terminar com Y e antes dele tiver uma vogal, né, ele for precedido de uma vogal, então eu apenas coloco o S. Pronto, vamos dizer que aqui eu tenho o verbo pray, né, o verbo rezar, orar. Pronto, então aqui, ó, observei que antes do meu Y vem uma vogal, né, ele foi precedido depois de uma vogal, então eu venho e coloco só o S. Pronto, ele já está na terceira pessoa do singular. Lembrando, viu? Só para as terceiras pessoas do singular. Para aquelas outras pessoas, plural, mais de uma pessoa, você não precisa do S. O verbo fica na sua forma normal. Tá certo? Então, se eu fosse conjugar aqui o verbo pray, eu ia dizer I pray, you pray. Mas quando eu chegasse aqui, ó, she prays, he prays, it prays, aí viria you pray, we pray, they pray. Pronto. A conjugação pode ver, o verbo fica do mesmo jeito. Só muda quando ele chega nessas 3 pessoas. Aí ele vai ter essa modificação aqui dessas regrinhas que nós estamos vendo. Ok? Pronto. Então, Y mais vogal, a gente acrescenta o S. Tá? Por isso que quando nós estávamos vendo o plural, eu disse, ó, gente, essas regras aí, a gente vai observá-las em outros assuntos, em outras gramáticas também dentro do idioma, porque essas formas aqui se repetem muito. Aí depois vem Y mais consoante. Pronto. O Y, né, precedido de consoante, ou você observou que o seu verbo, ele termina com Y mais anti, certo? Como o verbo study, né, que é o verbo estudar. Você observa aqui, ó, nós temos uma consoante que é o D. Então, o que é que você vai fazer? A regrinha diz, elimina o Y, não é isso? Eliminei o Y. Preciso colocar um I no lugar dele para depois colocar o S. Então, vejam que ele vai sofrer esta mudança aqui. Se for precedido de vogal, eu deixo o Y, mas acrescento o S. Se ele for precedido de consoante, eu elimino o Y, para no lugar dele eu colocar o I, e depois eu coloco o S. Ou seja, se antes do Y for uma consoante, você coloca o I é S, né? O IS, né?
Então, essa é a regrinha, tá? Que nós temos que observar no simple present apenas para essas 3 pessoas do singular. Por que eu estou destacando as 3 pessoas do singular? Porque elas sofrem essa mudança, certo? Mas o simple present também, ele traz a forma interrogativa, a forma negativa e a forma afirmativa, tá certo? Ele traz. Então, nós vamos trabalhar para perguntar, nós vamos precisar do that e do verbo do. Que o verbo do, tá? Quando ele vem para essas 3 pessoas aqui, no sentido de ele vai ser o auxiliar, tá certo? Ele vai ser o auxiliar. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai continuar ainda. Eu vou gravar um vídeo só, né, só para a gente ver a ação, né, do e do das. Mas aí, esse verbo aqui, sem ser auxiliar, vamos dizer que ele é o verbo fazer. Se eu vou pegar ele para conjugar nas 3 pessoas do singular, ele termina com ó. Se ele termina com o, a regra diz que eu preciso colocar o ES. Então, por isso que nós falamos o do e o das. A gente precisa, para perguntar, ele vai ser o auxiliar para perguntar e para negar. Por causa disso, ele entra na regra do ES, porque ele termina com O. Então, quando a gente vai utilizá-lo para perguntar, para negar, a gente fala o do e o das. Mas aí, eu mostrei isso para vocês saberem como é que o das é formado. Ele só é das porque ele vai ser o auxiliar desses 3. E o do vai ser o auxiliar de todos os outros. Então, por isso que eles ficam dessa forma aqui, ó. Ele é um verbo, então vamos dizer que a gente só tem o do, a gente não tem das. Então, para perguntar, eu só uso o do. É ele que vai me auxiliar para perguntar e para negar. Porque o verbo no simple present ele não vai perguntar nem negar sozinho, ele vai precisar da ajuda do auxiliar. É o verbo to be, quando a gente viu o verbo to be faz isso, né? Ele mesmo pergunta, né? Ele nega, ele tem o passado, presente. Mas eu tinha falado para vocês que tem muitos verbos que não fazem isso. Ele não pergunta sozinho, ele não nega e ele precisa de auxiliares. Então, um desses auxiliares a gente vai começar a ver no simple present, tá certo? E no próximo vídeo nós vamos estar trabalhando justamente perguntas, respostas curtas e resposta negando, né? A interrogativa, a afirmativa e a interrogativa. Essas 3 formas de frase, né, que nós temos também no nosso português, nós vamos conhecê-las aqui no Simple Present, tá? Então, próximo vídeo, a gente vai estar dando continuidade justamente ao Simple Present, para que a gente possa continuar agora. Você vai aprender a perguntar, usando o Simple Present, a negar, ok? E também a afirmar as 3 frases, certo? Então, a gente também vou trazer também, né, vamos revisar isso aqui novamente. Não vou passar nenhuma atividade, tá? Olha, veja quando eu mandei pegar livro, não pedi para mim em página nenhuma, tá? Porque a gente vai fechar o assunto todinho, aí depois é que eu vou estar passando uma atividade dentro do assunto, tá certo? Então, turma do 6º ano, ok? Fiquem com Deus, ó, bye bye.